noite, Alto Tietê, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Falei lá agora, Portugal e tem Espanha também. Olha onde a Paola foi mandar a gente, hein, Paola? Mas é isso aí, todos bem-vindos. Você que está pela primeira vez olhando lá o CadoCast, você que já é um CadoCaster, você que é um Caema, seja muito bem-vindo, se sinta aí abraçado pelo nosso podcast, um podcast que tem o objetivo de falar de empreendedorismo. Afinal de contas, independente da área que você estiver empreendendo, quando nós viemos para essa mesa aqui, a gente percebe que todo mundo tem as mesmas dores, o empreendedor tem os mesmos dissabores, tem os mesmos sucessos. E o que a gente procura nessa bate-papo aqui é sintetizar isso daí e levar adiante, né? Esse barco aí que a gente tem chamado Brasil, que é, sim, de empreendedor, que é de empreendedorismo. Então, sejam todos muito bem-vindos, seja um empreendedor de Mogi, de São Paulo, do Brasil, onde for, sinta-se muito bem-vindo. Como eu sempre falo, aqui, empreendedorismo é na veia. Não é nada que é vendido, não é nenhum curso, nós falamos aqui durante as nossas conversas, sempre vai tocar no empreendedorismo. E hoje, como prometido, nós vamos sair na frente da Globo, lá dos globais, estão falando lá da dança dos famosos, vamos falando de dança, e o CadoCast procurou se antecipar aí. Nós vamos falar de um assunto que o brasileiro ama, que é dança, mas alguns como eu, né? Tem aquela vergonha, dança no chuveiro só, tem medo às vezes de se expor, até fazer aula. Por isso, pensando em a gente disseminar, entender esse universo de dança aí, eu trouxe aí o nosso Carlinho de Jesus, por assim dizer, de Mogi das Cruzes, de São Paulo, que é o Cris, da Cris Dance. Seja muito bem-vindo, Cris, ao nosso CadoCast. Muito obrigado, Cadu. Obrigado, é muito legal, muito bacana a gente fazer esse encontro, né? E vamos lá, vamos procurar sanar todas as dúvidas da galera, saber como que funciona, quem quiser empreender com dança também, que é possível, né? Que legal, então, a gente vai nesse ramo aí. E olha, e o que não vai faltar é gente de interessado nisso. Quando eu coloquei lá os vídeos seu de dança, rapaz, todo mundo é um assunto que traz a galera. Inclusive, eu queria iniciar aqui, Cris, como eu te disse, eu já me coloquei nessa turma aí, mas eu quero escutar de você. Essa ideia de que eu não nasci para dançar, eu não tenho biotipo, eu não tenho tamanho, eu não tenho peso. Eu sei que eu vou jogar contra mim agora, mas isso aí é real mesmo? Para dançar tem que ter um biotipo, tem que ter um jeito para dançar? Cara, não precisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente pensa assim, eu prego isso, né? A gente já nasce sabendo dançar. O que acontece durante a nossa jornada de vida é que a gente para de dançar por algum motivo, por vários motivos às vezes. Então, se você pegar, tipo, um exemplo, uma criança recém-nascida... eu achei isso aí ótimo. Uma criança recém-nascida, se você coloca ela perto de um som, um lugar que está tocando música, se você prestar atenção, ela começa a se mexer no ritmo. Sem você precisar falar nada. Verdade. Então, isso é bacana. Então, a gente já nasce com esse dom, a gente já nasce dançando. E aí, por algum motivo, que pode ser, às vezes por religião, às vezes por trabalho, família, esposa, ou tipo, estudos, e aí a pessoa para de dançar. E aí, num certo tempo, desperta a vontade dela aprender a dançar. E eu já falo logo nessa tecla. Falei, você vai se reconectar com a dança. Eu gostei. Porque dançar você já sabe. Reconectar, né? Isso. Então, nós dançamos. O que você falou do negócio é real, né? A criança, você põe ali, ela fica balançando, chacoalhando. Inclusive, eu fiz uma postagem um tempo atrás exatamente disso. Eu achei um vídeo que tem uma criança parada ali, rola uma música e ela começa a dançar do nada. Eu falei, tá vendo? É isso que eu falo. E eu não tinha visto o vídeo ainda, mas eu sempre tinha essa ideia na cabeça, através dos cursos que a gente vem fazendo, assim, com o tempo, né? E somado a isso aí, é claro que eu vou falar aqui brincando, né? Mas a minha esposa, ela ama animal, mas em especial, falou cachorro, ela tá lá, né? Da cachorrada, gosta de assunto cachorro.
E ela já me mostrou, eu já vi até vídeo, não sei se você já viu, que tá tocando música e os próprios animais Os ali, animais tá também. alguns até balançando, pulando, né? Sim. Então, que você falou, a música, a dança, né? E uma questão, né, quando você, longe de nós questionarmos qualquer religião aqui, né? Sim, Mas sim. quando eu vejo algumas coisas até da Bíblia ali, fala lá no passado, os povos, eles independentes, seja Israel ou outros, pandeiro, dançando, né? Então, realmente, a música, ela tá aí. Ela sempre fez parte, né? Sempre tá presente. Sempre O tava corpo, presente, eu acho que o exatamente. corpo pede isso. Até eu acho que nós fomos meio que projetados pra Sim. dança também, Cris. Exatamente. É como se a dança é como se fosse uma conversa. Então a gente conversa entre os pares, né? A dança de salão a dois. E é como se fosse uma conversa. Então eu pergunto pra dama e a dama responde. Como é que é? Explica isso aí. Por exemplo, pensa assim, a gente vai dançar a dois. Eu vou conversar com a minha dama. Então é uma conversa. É uma conversa. Eu vou propor os movimentos e ela vai responder conforme o entendimento dela. Que legal. Então, tipo, é uma conversa. Sim. É como se a gente tivesse, eu pergunto uma coisa, ela responde. Eu pergunto, ela responde. E aí vai que, às vezes, ela pode responder uma coisa que você não está esperando. Que é onde tem os desencontros, quando você está dançando a dois. Porque isso é natural, até para quem dança já há muito tempo, de errar no momento da dança. Entendeu? Isso é tranquilo, mas é errando que se aprende, né? O pessoal fala isso, então eu falo isso também na dança. E tem a conexão que você falou, é verdade. Você muito mais, depois nós vamos entrar nesse campo aí que você é melhor do que ninguém, conhece, né? Embora que você tenha outras áreas. Mas o tango, por exemplo, eu estive lá com a esposa em Buenos Aires e nós fomos lá, se não me engano, o senhor Tango. E exatamente o que você falou, é uma resposta, legal, né? É o Sim. homem perguntando Sim. e nitidamente fica isso daí. A mulher responde e a coisa vai perguntando, indo. vai respondendo. Inclusive, o início do tango era dançado entre os homens. Né? Isso é importante você lembrar. Tem muita gente que não sabe disso, hein? Era meio que uma dança proibida. Ela surgiu lá nos cabarés da Argentina, de Buenos Aires. Então, os caras queriam aprender, queriam dançar, eles dançavam entre eles. Depois que veio, a mulher começou a dançar tango, e aí veio o espetáculo. Tem espetáculo que eles dançam, tipo, 2 homens com uma mulher, ou o inverso. Então é bem bacana essa história também. E eu estive lá conhece também o Caminito? E lá no Caminito tem fotos da época disso mesmo, né? Ali próximo do porto, né? Sim. Então era homens, uma roda de vários homens lá e os homens dançando, uns com os longe outros. de ser algo imoral, alguma coisa. Sim. Era uma dança que veio lá, teve lá as suas origens, mas teve profunda nesse sentido, né? Eu tive 2 oportunidades de ir para Buenos Aires através dos cruzeiros que eu trabalhei. Então foi bem interessante, porque as 2 vezes que a gente foi lá no Caminito, a gente foi conhecer esses lugares e a todo tempo você vê, tipo assim, até perto do porto, uns casais dançando tango, né? Tipo, na frente dos restaurantes, não sei se você chegou a ver. Então é bem legal. Eles são muito apegados à cultura deles, né? E o legal, que nem eu falei, nós fomos lá no Senhor Tango, foi um show, né? Quem não conhece, tem que ir lá, né? É uma coisa a nível de Hollywood, de Broadway, né? Sim. Porque foi, assim, um show que valeu, acho, do que nós pagamos no pacote. Só que aí foi assim, que interessante, que no outro, pagamos, tal, tudo. No outro dia, nós fomos pra rua e tinha um show, vamos dizer assim, livre, ao ar livre, né? E o legal que as pessoas dançando, tudo em volta, o casal dando show, era mais de um casal, até na rua mesmo, montaram um palco lá. Que, o tango lá é o samba daqui, né? É o nosso samba aqui. Mas o que eu achei interessante é isso, como você falou, o corpo parece que ele pede isso, né? Sim. Você tava lá, naquele negócio só nos dedinhos aqui. Se você for lá, se você não ir assistir o show, parece que você não foi na Argentina. Eu super recomendo. E é muito interessante que tem shows lá que eles fazem há mais de 20 anos o mesmo show. O mesmo? Sim. E sempre lotado as casas. Sim. Eu usei a referência aqui, né?
do tango, mas que foi mais, eu acho assim, visual para mim, essa pergunta e resposta. Sim. Como você falou, deve ter todas as danças, devem. Todas as danças têm Tem. essas perguntas e respostas, né? Mas o tango ele fica muito em evidência. Exato, mas o que eu achei legal é o que você falou aí, o Cris, a gente vai aprofundar nisso, mas na verdade então a pessoa ela se reconecta, não é que ela vai, né? Sim, Vai se reconectar com a dança que já veio nela já então. Sim, porque desde de pequeno a pessoa, assim, as mulheres elas têm uma facilidade maior para dança. Com certeza, isso é fato. Né? Não sei, foi o pacote para elas. Mas por causa de como foi a história, porque desde pequena a mulher já teve acesso ao balé, ao jazz, sapateado. Então isso no corpo dela, ela já treinou, já fez bastante aula. Sim. Então é natural ela ter mais facilidade. E a gente tem mais dificuldade, né? Mas todo mundo sabe dançar, independente se é homem ou mulher, a gente já nasce com esse dom. A gente só se reconecta. E eu vou aprofundar mais ainda, né? Não ia entrar nesse ponto, mas como você tocou, é interessante citar que na nossa conversa, no nosso briefing, você falou que até mesmo situação de cadeirante e cego, você, né? Cego, desculpa, o deficiente visual, você teve a oportunidade meio que de ter essa experiência, né? Como é que inclusão, conta aí essas assim, duas né? situações para nós. Bom, a primeira situação é que assim, quando eu comecei a dar aula, eu tive uma aluna deficiente visual. E eu estava no comecinho, estava começando a fazer curso para professor, porque você só aprender a dançar não é o suficiente para você dar uma aula de dança. Você precisa de outras coisas, né? Depois a gente vai falar sobre isso. E aí ela chegou para mim e eu falei, poxa, como é que eu vou fazer para ensinar ela? E agora? E aí comecei a estudar, que eu sempre fui muito de estudar, né? Aí eu tive uma ideia, falei, putz, tive uma ideia. Fui lá na loja, comprei um monte de venda, umas 15 vendas. Vendei os olhos de todas as meninas, deixei todas no mesmo nível dela. E aí eu consegui incluir ela na dança. Todo mundo fez com que... eu fiz... assim, a gente faz 2 testes. Um é que a gente vê se os homens estão conduzindo legal, porque a dama não está vendo nada. Então, realmente, você tem que passar a condução para ela. Sim. E outra, a sensação de que você fica mais atento na sua condução. Porque como é uma conversa, é como se a gente estivesse conversando com pontos, vírgulas, interrogações, exclamações. Caramba, que não interessante. Não uma frase sem pontuação. E foi bem legal. E aí ela ficou comigo por muitos anos. Ela foi para a apresentação de final de ano, espetáculo, dançou comigo. Até solo, você falou que soltou um pouquinho dela? A gente dançou, na época, uma salsa e eram, acho que, mais de 10 casais. E eu dancei com ela. E aí na salsa, tem um momento da salsa que a gente solta a dama para ela fazer uns shines, que a gente fala, né? Que são passos de forma livre, sem estar conectado. E ela fez tudo bonitinho pro lado certo. Depois fui lá, peguei ela de volta e a gente continuou a coreografia. Que legal, Foi rapaz. muito massa. Olha aí, né? É uma experiência bem gratificante. É inclusivo, não tem inclusivo. Esse negócio. Eu, por exemplo, não tenho desculpa, então, para aprender. Não, que isso. Ih, rapaz, se a mulher tivesse são várias histórias. Isso, né? Mas que legal. E é bom nós passarmos isso para mostrar que não existe obstáculo. Sim. Agora, Cris, me fala sobre o benefício. O que você pontua como benefício dançar? A pessoa aprender ou ela ter a dança? São vários, né? N benefícios, aí nós. Mas, por exemplo, a gente consegue ter uma atividade, uma vida social, né? Melhora muito. A gente conhece pessoas, a gente faz novas amizades. A gente tem o benefício, de, por exemplo, que alivia o estresse, a tensão, a ansiedade. Então, são várias coisas assim que a dança ajuda nesse perfil. E outra, às vezes, por exemplo, as pessoas procuram a dança hoje em dia por vários motivos, né? Tanto esses motivos, por exemplo, por indicação médica. Indicação médica? Às vezes assim? a pessoa, tipo, que nem eu tenho uma aluna que ela é psicóloga, né? E aí, às vezes, ela, dependendo do atendimento, ela recomenda a aula de dança de salão. Oxi. Porque a pessoa está ali muito estressada naquele momento, às vezes está trabalhando demais, está com um Perda momento de peso, tensão. A pessoa consegue... Também, porque é uma atividade física também, calórica, né? Sim, então a gente perde caloria. Tem gente que não gosta de ir para academia, por exemplo. Vai fazer aula de dança. Tem gente que não assim, eu não sou fã de academia. Eu treino porque eu tenho que treinar, eu tenho que cuidar do meu corpo porque eu trabalho com ele. Mas
as pessoas, tipo assim, eu não gosto de musculação. Tem gente que não adianta, que não vai gostar. Ela vai fazer uma atividade. Ela pode fazer a dança de salão, ela pode fazer zumba, ela pode fazer fit dance, que hoje está em alta também. Então, são várias coisas que ela pode estar fazendo. Você comentou que até mesmo a situação, às vezes, o próprio casal, às vezes está ali, né? E a dança também, ela Salvar o pode... relacionamento, ela ajuda dá esse up bastante. uma situação, por exemplo, que ficou os filhos só de casa. É um momento feliz que eles vão passar junto. E às vezes, durante o dia deles, eles não têm esse momento. É só trabalho, escola e filho, e cuida disso, cuida daquilo. E aí ele tem esse momento que ele vai ali se divertir, vai desestressar e vai dançar. Que legal, então, cara. Isso também é um ponto importante também. Sim, e quando você comentou disso, eu falei, eu não podia perder esse gancho. Porque às vezes o casal tá naquela monotonia, né? Uma situação, eu logo pensei, uma situação, às vezes, por exemplo, quando o filho ou a filha sai de casa, dá aquele, né? Exatamente, então, porque tá acostumado ali cuidar do filho, ver todo dia, aí o filho vai casa e vai embora. Sim. E aí? Ou a monotonia do dia a dia, porque... E assim, são várias situações. Por exemplo, a esposa foi casada com o cara e o cara veio a falecer. Sim. Ela, para não ficar triste, ela pode procurar uma aula de dança de salão, que ela vai se sentir bem também. Que legal. Então... As pessoas às vezes procuram. Sim. Ou quando se separam, né? Sim. Então, vai dar são várias situações que a dança entra e cai como uma luva. Olha aí. E é o que você falou, né? Até situação de depressão, Sim, a estima, né? Já tive alunas que veio por depressão, aí a gente aumenta a autoestima dela, porque vem com autoestima baixa, ansiedade. Eu tenho aluno que procurou a dança porque era muito ansioso, estava com problema de ansiedade, e aí o médico... fazer uma aula de dança. Puxa vida, olha aí. Então, olha quanta coisa aí tá associado, né? Quando viu a chamada de dança, pensou que era só pra arrumar uma namorada, né? Tem alguma esses coisa. motivos também tem, né? Não dá também pra você tem, falar que não né? tem, mas tem. Tem um ali que quer ser o pé de valsa, que realmente sai na frente, que sabe dançar, o cara tem né? um passo a mais, né? Se o cara sabe dançar, ele vai pra noite dançar, por exemplo, e ele quer conhecer alguém, se ele sabe dançar, ele já tem Ele tem como chegar, frente, né? Ele tem o como chegar na menina. Exato. Né? Porque às vezes, assim, que nem... volto a falar, a gente procura por vários motivos. O meu motivo foi pela timidez. Né? Na adolescência, na infância. Vamos falar disso, segura isso aí, né? Vamos falar. Então, cada um tem os seus motivos. Então, às vezes o cara é um meio tímido, o cara chega ali, se o cara sabe dançar, o cara vai desenrolar melhor. Né? E assim... claro que, tipo assim, eu gosto dos outros motivos, né? Eu me apego mais nos outros do que nesses, mas existe, não tem como a gente não falar dele. Foi um divisor de águas para você, né? Sim, para mim, mudou sim. bastante. Agora, Cris, agora, oficialmente, vamos falar do Cris, né? Essa história em si de você. Começou. Vamos falar de empreendedorismo dentro disso também, porque tô com o Cris aqui, eu fiz questão de trazer essa introdução para quebrar primeiro esses paradigmas aí de que não sou, não é para mim, dançar. Não, como ele mostrou aqui, pode, e os benefícios também, mostrou aqui em questão até de saúde, autoestima, timidez. Então, olha quanto campo a dança ela pode ser de ajuda. Cris, vamos iniciar perguntando então do Cris, como que você foi inserido a dança, né? Nos bastidores, você até me pontuou 4 pontos, né? Mas vamos com o tempo aqui entrar em cada um deles aí. Explica para nós aí, o Cris, como começou toda a sua história. Sim, vamos lá. Eu gosto de dividir essa história em quatro etapas, porque foram 4 vivências diferentes que eu tive com a dança, e aí cada uma me instigava cada vez mais a ir para esse mundo. Então, a primeira foi da infância para a adolescência, que teve um programa na escola de dança e era um mês de aula. E aí eu fiz todas as aulas. Eu lembro que no final do mês a gente fez meio que uma competiçãozinha. Foi bem legal. E foi meu primeiro contato com dança A2. Eu lembro que a gente fez, na época, samba rock e forró. Na época era muito alta, né, na época. E eu, adorei. Falei, nossa, legal. E só que deu um mês, o pessoal saiu, né? Acabou o contrato e eu não vi mais. Fica aquele gostinho de quero mais. Já foi picado. Já fui picado ali pela abelhinha da dança. E aí depois, mais pra frente, já na adolescência, já indo pra juventude, aí eu lembro que eu estudava, e aí tinha aquele programa da escola, a Escola da Família. Não sei se você se recorda.
Aí os final de semana a escola ficava aberta para atividades. Então você sim, ia lá sim, para sim. jogar futebol, para fazer capoeira, para Aberto, jogar né? ping-pong e para dançar. E eu ia para jogar futebol, né? Ia lá, tipo, jogar um ping-pong. E aí eu via as turmas de dança. E eu sempre tive facilidade para aprender movimento, sempre. Uhum. E aí eu falei, vou lá fazer também. E comecei a fazer, de uma hora para outra eu comecei a ensinar a galera. Oh, que E aí legal. nessa época o forte era o axé. Sim. O axé Axé era muito Music, forte né? naquela época. Muito E eu lembro que, tipo, era vídeo. Eu assistia um programa que tinha na TV chamado Mulheres, Sim. que tinha aulas de dança de axé. E aí eu gravava num videocassete, ensaiava as coreografias e levava pra escola. Rapaz, Era que muito trabalho. legal. E aí, esse eu já fiquei bastante tempo. Aí eu parei, porque eu comecei a trabalhar, estudar. Aí... Isso adolescência já, Isso, então. adolescência. Uhum. Aí eu lembro que a moça falou assim, nossa, você leva o maior jeito pra dança, se fosse você fazer educação física e tudo mais. Só que eu comecei a trabalhar, estudar e fazer curso. Aí eu não aguentei. Já era... Parei de dançar de novo. Uhum. Foi muito puxado. É muito E só puxado, não né? esquecendo aqui, uma vírgula aqui, colocar, que no seu DNA já veio, você falou que tem um pezinho lá, a sua família de ascendência de onde? Sim, sou filho de pai e mãe nordestino. E já, na verdade, especialmente o que forró lugar? já tá meio na veia. É. Meus pais são de Pernambuco, Ei, Recife. rapaz, então lá é o quê? O frevo, não? Lá o Tudo, forró, né? mas o frevo é forte, o forró é forte, carnaval é forte lá, carnaval. São João, né? São João é festa o mês inteiro. Então você já nasceu, já tinha ali, já o Balangandã já eu, veio eu já até, junto. até brinco, né, nas aulas, de falar, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, mas eu acho que eu fui fabricado no Nordeste, porque não é possível, eu gosto Já muito veio, das já. músicas. Tava no sangue, É. né? Na verdade, eu acho que todo mundo gosta, né? É que às vezes tem o que gosta mais, né? Sim. Mas quando tem a batida ali, o corpo, todo mundo, nem que eu seja o sou dedinho na mesa, eu né? sou daquele tipo de cara que tipo, você escuta a música, eu não consigo ficar parado. Já. Eu sempre fui desse jeito. Às vezes a gente fazia meio que inconsciente, né? Sim, sim. Mas aí, assim, o terceiro momento. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a fazer Senai. Fiz bastante curso no Senai porque eu trabalhava na indústria, né? Sim. Trabalhei muitos anos na indústria, inclusive. E aí eu passava, o meu ônibus parava de frente a um restaurante que chamava Casa Portuguesa na época. E aí tinha uma placona lá, aulas de dança de salão. Aí toda vez eu passava, olhava, falei, putz, aquela vontade. Teve um dia que eu desci e fui lá. Saí do Senai, desci e fui lá. Falei, vou lá. Fui lá, cheguei, tava tendo aula, de forró, inclusive. Fiz a aula, o cara, poxa, mano, você leva o maior jeito, pô. Você não quer ir lá na minha academia, ser bolsista? Eu falei, vou. Aí eu comecei a fazer aula mesmo de dança de salão, aprendendo técnica e tudo mais. Aí você já entrou se jogou. Me joguei. Eu queria, tipo, desde quando eu comecei a fazer aula, eu queria ser professor. Sim. Sempre eu tive essa ambição, essa ambição boa. Sim, um sonho, né? Isso. Nós vamos falar disso como empreendedorismo Sim, depois, mas já era, boa. vamos chamar de sonho. Era um sonho, o início do sonho. Aí, beleza. Um mês de aula, eu me machuquei na empresa. Ai, Sofri um acidente de trabalho. Eu fiquei 2 anos sem dançar. puxa vida. E nesses 2 anos... Se afastar mesmo? De De se ficar, afastar. Eu fiquei não em andar. casa. Eu tive que usar a gaiola, né? O Elizarov. Pode ser que tem ou não? A gaiola eu usei, né? Tive que usar a gaiola por... Acho que mais de 1 ano eu usei a gaiola. Rapaz. E aí eu não podia dançar e eu ficava doido querendo dançar. Eu achava que eu não ia dançar mais. Eu lembro que os médicos falavam, não, você vai conseguir jogar bola, você vai conseguir correr, andar de bicicleta, fazer tudo que você fazia antes. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei, foi na época que o YouTube começou, sabe, começar a querer dar aquele avanço. Sim. O pessoal postava muito no YouTube. O boom inicial. Isso, bem no início. Aí eu comecei a assistir vídeos de dança. Sim. Eu assistia, aí às vezes... E eu sempre fui de anotar as coisas, eu gosto de fazer a minha colinha Eu ali. vi lá o dia tudo que a gente anotado. montou, Aí eu fui anotando, quando eu voltar, eu vou voltar com tudo. Aí 2 anos se passou, eu voltei para a empresa, continuei trabalhando, né? Eu consegui conciliar, né, os dois. Voltei para aula e aí já foi em uma academia de dança aqui em Mogi. Sim. Porque quando eu conheci o professor que dava aula no restaurante, ele era lá de Suzano. Então imagina, eu saía daqui para Suzano para fazer aula de dança e voltava.
Caramba. 2, 3 vezes por semana. Já como dando aula? Não, já? não. Você tava Quando eu aprendendo. tava aprendendo. Sim. Aí eu sofri acidente, parei. Hum. Quando eu voltei, aí eu já voltei numa escola aqui em Mogi, que chama Baila Comigo. Sim, conheço. Conhece, né? Conheço. Eu dei aula lá, eu trabalhei lá por 7 anos. Né? Olha. E lá eu tive a oportunidade, tipo, de ser eu fui aluno, dentro de mais ou menos um ano. Eu fui aluno, eu fui bolsista, instrutor e professor. Caramba. Eu queria pontuar aqui, parar um pouquinho aqui, para justamente a gente falar com o empreendedor, né? Sim. Porque, Cris, você há de convir comigo que, poxa, numa situação com gaiola e um sonho de dança, de repente, em circunstâncias normais, a pessoa perdeu o norte, né? Com respeito de ainda mais usar as pernas. Eu tive muita dificuldade, porque, por exemplo, eu tive uma fratura exposta de tíbia e fíbula. Ai. E eu fiquei, tipo, sem andar por muito tempo. Então eu tive que aprender a andar, levantar, subir escada. Sim. Né? E aí eu tive que me adaptar. Na época, eu lembro que quando eu tirei a gaiola, eu não usava nem bermuda, de vergonha. Puxa vida. Mas Tipo, eu cheguei a ter início de depressão, ansiedade. Caramba. Aí eu fui pra psicóloga, aí eu contei a história. Ela falou, meu, se agarra na dança. E o que eu queria pontuar aqui, Cris, porque em vez de você aproveitou pelo que você falou aí, era um período que você de uma reclusão, mas o que você fez foi investir na parte teórica da coisa, Sim. porque você começou a assistir então, E eu né? sou vídeos, vídeos de gravação, dança, no palestra. YouTube em Na si. época o pessoal falava muito, né, na internet. Tipo, eu tenho até hoje no meu HD de arquivos, esses vídeos baixados. Olha aí. Então tem muita coisa. Tem palestra do Carlinhos Jesus. Sim. Tem o meu mentor, né? Que inclusive é o Marcelo Grangeiro. Ele Sim. é meu mentor. Eu conheci ele em 2012. Olha. E comecei a estudar com ele dança desde então. Né? E eu conheci ele através do YouTube. Olha aí. Comecei a ver vídeo dele. Ele tinha muito vídeo ensinando a dançar. Muito. Sim. E o empreendedorismo, só quero pontuar aqui, nesse sentido, gente. Deu alguma coisa errada? Aproveita para fazer como ele fez. Fazer uma O oportunidade. alicerce. O que era o alicerce? Não era só a dança, mas tinha a teoria. Então, às vezes, a coisa tá um pouquinho difícil, ou tá tendo dificuldade. Vai fortalecer. No caso, eu digo assim, ele fortaleceu o alvo dele, que era voltar a dançar, mas aproveitou a oportunidade ali de reclusão para conhecimento, para informação, Sim. né? Que é necessário, né? Sim, Isso foi de grande muito, ajuda, eu acredito, para você. Muito, porque daí me deu o norte de sempre me manter estudando. Então, até hoje eu estudo dança. Sim, sim. Depois que eu virei professor, eu não parei de estudar, eu continuei estudando. Já Fui pensou? para a aba de empreendedorismo, eu fiz curso de empreendedorismo, eu fiz curso de marketing digital, eu fiz Puxa. curso de edição de vídeo. Olha né? aí. Atualmente eu estou fazendo 4 cursos. Eu participo de 2 mentorias. Uma mentoria é para autoridade na internet com dança. A outra é para ganhar R$10.000 por mês. E eu estou fazendo um curso de DJ, que eu sou DJ também. Comecei há pouco tempo. Tudo ligado a fechando. Tudo está incluso ali no pacote, né? Sim. Então eu estou fazendo esse curso de DJ e de produtor musical. Caramba. Que comprei o do DJ e ganhei o de produção musical. Puxa vida, o Então eu pacote. estou fazendo... E voltando na questão, também algo interessante, depois nós vamos falar de viver da Sim. dança, né? Mas você viu a necessidade também de um trabalho, vamos dizer, fora da música, até onde você se adentrou, justamente para manter o sonho adiante, cara, de dança, né? Porque tem aquela Às vezes pegada tem isso, de né? manter o sonho aceso, manter o Sim. sonho vivo, porque às vezes você tem tanta dificuldade que você acaba desistindo dos seus sonhos. E não pode, né? Eu já escutei muita gente falar, tipo, eu tinha um sonho de fazer tal coisa, mas comecei a trabalhar, parei. E você, agora nós não comentamos isso, uma curiosidade. Teve, assim, situações do pessoal te desincentivar com respeito, você trabalhando numa empresa, alguma coisa, te desincentivar? Sim, muito. Da mesma forma que tem gente que chega e fala, se você tem o dom, cara, vai fundo, tem aquela pessoa que fala, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Sim. Porque a empresa que eu trabalhei mais de 15 anos lá, eu não ganhava mal. E eu entrei lá de ajudante geral, peãozão. Eu fui de peão a inspetor de qualidade, a encarregado, eletricista e tudo mais. Eu saí onde de lá. nos conhecemos. Foi onde a gente se conheceu, como comprador, como, né, responsável foi meu fornecedor, pela empresa, né? Então, legal isso. E olha, fica a dica, gente. Às vezes, no momento não está, mas mantém o sonho lá, faz aquilo, né? Às vezes a gente precisa de uma outra coisa para se manter. Sim. Porque, por exemplo, eu consegui conciliar durante 10 anos
trabalhar na empresa, né, na parte da indústria, que não é fácil, e a dança. Então, eu trabalhava durante o dia na empresa e à noite aula de dança. Durante o dia empresa, à noite aula de dança. Final de semana na empresa eu trabalhava. Você construiu uma mudança. E durante, algo importante que eu queria extrair de você, que trabalhando na empresa, você via oportunidades também para melhorar. Por exemplo, no seu período de férias, eu até conheci um pouquinho de viagem sobre isso. Você ia literalmente para alto mar também, no sentido quando você tinha as férias da empresa, em vez de curtir em casa, descansar. Eu ia trabalhar com dança. Conta para nós aí, como que é essa experiência aí? Essa foi muito bacana. Depois que eu me formei como professor, aí eu teve a oportunidade de trabalhar no navio, né? Eles fizeram uma seleção. Eu falei, poxa, legal, cruzeiro dançante. E aí esses cruzeiros são temáticos. Sim. Então, tipo, o que eu ia era mais voltado pra terceira idade, pra melhor idade. Ok. Que é o cruzeiro sênior. Meu, eu fui, e aí assim, eu sempre me programava, porque eles chamam bastante tempo antes, né? De acontecer a viagem. Então eu me programava, falei, ó, minhas férias eu quero tal mês. Aí eu pedia pra eles, não, beleza. E aí, às vezes eu pegava... Eu nunca fui de pegar 30 dias, foram poucas as vezes. Mas eu sempre pegava, tipo assim, 15 numa época, 15 na outra. Sim. Porque daí, se não desse nenhum, eu encaixava no outro. Na outra. E as viagens de cruzeiro, normalmente, era de 7 a 9 dias. Foi onde eu tive a oportunidade de viajar pela orla do Brasil e pra fora também. Eu fui pro Uruguai e pra Argentina. Caramba. 2 vezes. E soma muito em termos de profissionalmente isso aí? Sim, porque quando eu fui a primeira vez, pra você ter ideia... Eu fui a primeira vez em 2016. 2016, 17, 18... Não, 2015. 15, 16, 17. Aí depois eu fui só em 2020, antes da pandemia. Okay. Inclusive, quando a gente desembarcou, passou uma semana, fechou tudo. Travou? Foi. E a gente não sabia, porque a gente estava em alto mar, né? Sim. Quando a gente chegou, que a gente foi saber das coisas, o que estava acontecendo. Mas é muito legal. Quando eu voltei a primeira vez no navio, eu consegui lotar praticamente todas as turmas. E na época eu trabalhava só na minha escola, né? Sim. E eu dava aula de segunda a sábado. Olha. E aí o bacana é que, tipo assim, quando eu fui contar para os alunos, eu falei, olha, eu vou precisar faltar uma semana e tal, por causa disso e disso e disso, vou ter que trabalhar. Em vez deles ficarem tristes, poxa, não vou ter aula, eles ficaram felizes. Sim. Eles me incentivaram. Falaram, que isso, imagina, vai lá, sucesso, é isso aí. Então foi bem bacana esses feedback deles também. E conta só um detalhinho que eu achei interessante, isso é curiosidade também. Quando se mistura lá a tripulação, como é que é? Fica separada, no caso, dentro de um cruzeiro? Importante. Como é que é isso aí? No cruzeiro que a gente trabalhava em específico, a gente entrava como hóspede. Como hóspede? Por quê? Porque a gente fazia parte do entretenimento. Então a gente tinha que estar ali convivendo com as pessoas para poder orientar elas, né? Eu lembro que, tipo assim, quando você vai trabalhar no navio, que você é tripulante, você fica num andar separado. Você só sobe lá em cima para trabalhar, uniformizado e tudo mais. Né? E aí você vê gente de tudo quanto é canto, né? Tipo, os caras que trabalham lá, né? E a gente não, a gente tinha o nosso uniforme, né, da parte do entretenimento, e a gente ficava, tomava café junto com os clientes. Olha. Então era uma forma que a gente tinha também de conhecer mais eles, convidar eles para as aulas, porque a gente dava aula de manhã e à noite tinha o baile de gala pra gente poder dançar com elas. Olha. Então era bem bacana. Cada dia era um tema o baile. Então era muito legal. E quem volta de um cruzeiro e tem essa experiência, né, se vai lá, acaba quando volta de lá, acho que procura uma escola para aprimorar, para dançar. Olha que legal. Muitas pessoas, tipo, depois que volta, às vezes a gente vê nos bailes, né? E às vezes eu vou fazer personal para São Paulo, eu encontro pessoas que estiveram no navio com a gente. Que legal. E são pessoas fiéis, porque desde o primeiro, elas sempre acompanhavam a gente. Falavam, o ano que vem a gente vai estar de novo. Aí elas já davam um jeitinho de arrumar a passagem delas para ir. Então a gente fez um grande ciclo de amizade. Que legal, olha aí. Então fica mais essa dica de empreendedorismo aí, né, gente? De você procurar nichos, procurar formas. Eram suas férias, tudo bem que você ganhou por isso, mas com certeza o que você aprendeu ali somou para você como professor. Sim, pra cá, aumenta, né, na bagagem, no currículo, né? Hoje em dia eu sou professor, dançarino, coreógrafo e DJ. Olha aí. Então eu já tenho... tipo, vários nichos para trabalhar. Inclusive, por exemplo, recentemente eu monto coreografia de debutante, de casamento. Sim. Eu fiz uma debutante e aí eu lembro que foi um DJ, amigo meu, que me chamou, pediu um orçamento. Eu mandei para ele. E aí
Aí a menina aprovou, aí me chamou, a gente entrou em contato, eu fui ver, era uma menina que a gente estudou junto Olha, no passado. E a sim. filha dela tava fazendo 15 anos. Que legal. E aí foi legal, tipo, que ela gostou da forma que eu trabalhei com elas, fiz a coreografia, dançou o pai, dançou o tio, dançou as amiguinhas dela, que eles quiseram que eu fosse contratado para fazer animação no dia da festa. Então no dia da festa eu fui Rapaz, para ganhou trabalhar também. na entrada, na É, saída, rapaz, bem legal. só entrou, Eles faturou. adoraram, Que eles legal. adoraram, é muito bacana. Nós vamos falar desse assunto também. Agora, Cris, voltando à empresa, né? Você Sim. que era CLT, né? Teve uma Sim. vida dessa. E de repente tinha a dança, né? Então, como que foi essa escola, Cris? Foi importante, assim, você ter vivido CLT e como que foi essa transição CLT para ter essa vida Profissional como liberal, empreendedor liberal? Foi importante? Como que Sim, foi essa muito. transição também? Muito, muito, muito. Por quê? Tudo que eu aprendi da empresa, eu trouxe comigo. Na parte de organizacional, eu lembro que eu fiz muito atendimento ao cliente, hoje eu uso para os meus clientes. Eu fiz liderança, eu fiz gestão de pessoas, eu fiz qualidade 5S, eu fiz um monte de cursinho que... putz, apareceu. Como eu já estava no Senai, eu sempre ficava sabendo dos cursos, né? E aí eu fui trazendo tudo isso para mim como profissional liberal agora, né? Como um cara que trabalha como autônomo. Sim. Então eu consegui organizar melhor a minha vida depois que eu saí da empresa, porque como eu tinha a fábrica para gerar e mais o meu trabalho com dança, às vezes eu não conseguia fazer muita coisa. Eu não conseguia dar muita aula e eu não conseguia organizar a minha estrutura financeira ali. Porque eu tinha o rendimento da empresa, então eu não me preocupava tanto com o da dança. Hoje é o contrário. E era para mim ter feito essa transição, eu lembro que foi em 2020, que foi quando eu fiz o empreendedorismo. Sim. Né? Aí isso me motivou e aí eu botei como meta. Falei, eu comecei em janeiro o curso, em dezembro eu ia pedir para a firma me liberar, né, para me sair, para me poder trabalhar com dança. Aí veio a pandemia, aí o meu mentor, não, dá uma segurada, a gente não sabe como que vai ser, pode ser que seja 1 mês, 2 meses, pode ser que seja 1 ano, 2 anos. E foi, né? Que foi, né? E aí eu lembro que na parte da dança a gente foi tudo pro online. Como eu já tinha experiência com as ferramentas, tipo Zoom ou Meet, então eu fui bem. Eu cheguei a ter uns 70 e poucos alunos, 75 alunos mais ou menos no online. Beleza. Mas porque eu já sabia, então tipo assim, eu dei aula de Zoom para as pessoas aprenderem a mexer, tinha muita gente que não sabia, entendeu? E eu ensinei muita gente a ir para o online. Caramba. Então foi bacana, fora as minhas aulas, né? Só que o online é um pouco mais difícil. E a gente pontua assim, a gente cobrava um pouco mais barato, porque a pessoa não saia de casa. Mas o real teria que ser uma cobrança maior do que a aula normal. E eu creio, né, Cris, você fez toda uma ponte. Então, quando você foi viver da dança, que eu hoje... já estava estruturado, eu só tive mais tempo para trabalhar. Sim. Por exemplo, antigamente eu não tinha tempo para montar uma campanha do Google Ads, eu não tinha tempo para montar um anúncio, eu não tinha tempo para fazer uma estratégia de venda, entendeu? Hoje eu tenho tempo, então quando eu saí eu comecei a trabalhar isso. E aí no empreendedorismo é isso, né? Você faz, aí você vê os resultados, ajusta e faz de novo, ajusta e faz de novo. Então eu aprendi a fazer isso bem agora depois que eu saí da empresa. E hoje você vive só da dança mesmo, Cris? Vivo só da dança, eu trabalho só com dança e assim... não vou mentir para você, tem mês que eu faço fechamento todo mês, igual as empresas, né? Tem mês que você, putz, vou fechar no vermelho, cara. Não tem jeito. Bem-vindo à realidade, viu? E aí tem mês que, não, poxa, esse mês aqui foi legal. Então, esse é o legal da coisa, de você ser empreendedor, que você, poxa, você consegue ter lá na frente o que você vai ter de ganho. E aí você começa a ajustar ali, né? Isso é empreendedorismo. Uma coisa que eu não fazia antes, que hoje eu faço. Eu consigo saber, tipo, da onde está vindo mais. Tipo, as aulas regulares estão vindo mais. As aulas particulares vêm mais. Você tem esse filtro. O DJ está vindo mais agora. Peguei bastante coreografia para fazer. Sim. Então, hoje eu consigo ver. Antes eu não conseguia ver isso. Eu já fazia muito. Eu só não era DJ na época, mas eu fazia essas outras coisas.
Só que eu não conseguia ter essa visão. Não tinha, não identificava isso. Exatamente. Agora, Cris, claro, como nós já tocamos aqui em alguns tópicos, mas qual é a sua especialidade? Você domina todos, mas o Cris em especial, o que você prefere? Qual a sua especialidade no ensino como professor aí? Bom, a gente sabe, trabalha com um pouquinho de cada coisa, mas a minha especialidade hoje em dia, que eu acho que é o que eu mais estudei, é o forró. O forró e seus estilos, porque se a gente rodar o Brasil todo, existe mais de 10 formas de se dançar forró. Em cada canto do Brasil, o pessoal dança de um jeito. E o legal, tipo, quando a gente estuda, é a gente trazer isso para nossa realidade e deixar claro pro aluno que, por exemplo, se ele for pro Nordeste, ele não vai conseguir dançar algumas formas que a gente dança aqui no Sudeste, em São Paulo. Entendeu? Vai variando. Se eu for para Brasília, já é outra linha de raciocínio. Puxa. Então, cada lugar, eles têm umas formas diferentes de dançar. E aí, a gente que estuda dança, a gente aprende isso aí pra gente ter como se fosse uma esteira de produtos. Sim. Entendeu? No forró você tem isso. Ok. A gente ensina tudo e aí o aluno vai no que ele gosta mais, né? Normalmente ele vai no que ele gosta mais. E hoje, voltando, né? Até a brincadeira que eu fiz, longe de só algo lúdico mesmo, com respeito à Globo. Hoje a TV, ela tem feito isso, ela tem fatiado, a pessoa que assiste lá, ela já fica sabendo, já. E como você falou, você vai na internet, hoje a pessoa, quando ela vai buscar também, ela já tem o segmento daquilo, ou sertanejo, ou pé de serra, exatamente. Tudo. Mas tudo isso, quem é aquilo? Se pediu, você vai, você traz. Sim, assim... Qual que é a importância de você, como professor de dança, ter uma metodologia? É isso, que você consegue ensinar qualquer estilo. Ok. Porque você usa o seu método. Né? Eu fui montando a minha metodologia junto com os meus mentores, conforme o tempo que eu fui estudando, mas hoje eu consegui reduzir algo que eu acho que são 4 pontos específicos que a gente botou num acrônimo que chama método DATA, onde o D é de descobrir, o aluno descobre, o A ele aprende, o T ele treina, porque o treino é tão importante quanto aprender, e o outro A ele aplica, que é a situação que ele sai para dançar na festinha, ele vai no aniversário e faz uma dancinha, então é a aplicação do negócio. Então esses 4 pontos eles são muito importantes para a gente aprender a dançar. Que legal. Cris, mas vendemos esse peixe durante a semana, e eu me incluo nele também. Boa. Vai que quem está assistindo lá, igual eu, não tem tempo, ou ele não quer ir na academia, lá na escola para não passar vergonha, ou tem aquele camarada ou a esposa que é ciumento que também não quer liberar. Onde o Cris entra aí? No caso, se a pessoa não pode ir ao Cris numa escola, o Cris vai na casa Aí o Cris vai até a pessoa. Como? Explica isso aí. Aí assim, é um pacote de aulas particulares personalizadas. O que a gente faz? A gente vai até o cliente e a gente ensina ele a dançar no conforto da casa dele. Claro que, são vários processos, né? Por exemplo, se eu fosse te dar uma aula particular, antes de tudo, eu ia querer conhecer de você, saber alguns pontos, né? O porquê que você sentiu interesse, se você já teve alguma experiência com a dança. Então, é meio que como se fosse um funil. Sim. Eu vou afunilando para me saber o que você quer aprender e o que você precisa aprender. Sim. Porque tem essas duas mãos, né? Às vezes o cara, eu quero aprender tango, só que o cara não sabe fazer 1, 2 para lá, 2 para cá. Então, para você chegar aqui, você tem que passar por aqui, entendeu? Sim. Então, a gente faz isso, aí feito isso, aí a gente marca a aula, fecha o pacote, e aí eu vou na casa do aluno, eu levo o som, que muitas vezes não precisa nem ser muito alto, né? Porque às vezes é apartamento e tudo mais, ou às vezes é vizinho que nem condomínio, eu dou aula num condomínio, e às vezes as casas são bem assim pertinho uma da outra, então eu não posso ter um som muito alto, né? Mas eu levo uma caixinha de som, eu levo o celular, às vezes o notebook, né? Às vezes eu levo algum material alternativo, que nem a venda, elástico, várias coisas eu uso em aula, bexiga, papel, eu uso um monte de coisa. Sim. Que ajuda nos exercícios, né? Para poder fazer a pessoa entender. Porque às vezes, por exemplo, a gente fala na linguagem técnica, o aluno não entende, entendeu? Já teve casos da gente, por exemplo, o cara é um mecânico. O cara mexe com carro. Bruto. Pô, legal. Só que ele não tá entendendo a sequência que eu tô falando pra ele. Falou, você vai fazer 2 para 2 pra cá, vai pisar frente, vai pisar lado e girar ela. Falei, vamos fazer assim? Sabe dirigir, sabe? Sei.
Pô, legal. Então a gente vai imaginar que a gente está aqui no carro. Então a primeira é esse passo. A segunda é... Então, assim, são algumas ferramentas que a gente usa para fazer com que o aluno entenda da forma dele. Sim. Que, tipo, ele sendo um mecânico, ele tá mais habituado a dirigir, ele dirige todo dia, então ele vai conseguir fazer uma analogia com o que eu quero explicar para ele. Entendi. Mas Entendeu? o legal é isso, é de você ir na casa. E você... E outro detalhe também rapidinho que a gente pode passar. A aula particular você aprende muito mais rápido do que a aula regular. Sim. É Isso VIP, é um né? fato. É, Como se porque fosse um inglês, um idioma, que a pessoa Exatamente. sozinha está tendo aula ali. você tem 100% do tempo de dedicação para você. E eu vou falar por mim, porque o tempo, né? Eu brinquei disso de tema, mas já houve uma situação de ir, eu e a esposa fizemos, mas às vezes tem lá 10 casais, o professor até ele não consegue ter a Se dar você for atenção, né? falar matematicamente falando, você vai pegar 1 hora e dividir por 10 pessoas. Sim, exato. Cada uma vai ter pouco tempo de dedicação ali. Exato. E outra coisa que eu até, é lógico, né? Você falou, por exemplo, um caso de uma pessoa que ela, eu falei casal, mas pode ter sozinho, você até leva um aluno, no caso, pra, junto, para ser como parceiro Hoje da em pessoa dia, na aula. como eu já tenho bastante tempo que eu trabalho na área, então eu já criei algumas metodologias, algumas ferramentas. Por exemplo, se eu vou dar aula particular para uma dama, aí eu consigo ir, eu e ela, dou aula para ela. Se eu for dar para um casal, aí o casal vai lá, eu só vou orientar e às vezes eu vou mostrar e aí eles desenrolam. Se eu for dar aula particular para um homem, aí eu pego uma aluna minha dessas particulares, converso com ela, né? E aí busco ela e aí eu levo ela comigo. Ok. Que daí eu consigo com que o cara, quando ele for dançar, ele tenha já essa percepção do que ele vai fazer no futuro. Porque qual que é a missão do professor? É deixar o mais simples possível para o aluno e o mais próximo da realidade dele. Claro. Né? E dança é contato, né? Exatamente. Não adianta eu fazer 1 hora de aula com ele, eu abraçando ele, eu fazendo de dama, que ele vai aprender? Vai, é funcional. Né? O pessoal faz isso há muitos anos. Só que eu acho que falta aquele mais próximo da realidade. Sim. Por isso que eu gosto de fazer com que as meninas me ajudem. E é uma mão de 2 vias, porque tipo, elas vão me ajudar e elas aprendem uma coisa também. Claro. Né? Que às vezes, normalmente, eu chamo as meninas que estão fazendo outro estilo. Tipo, eu vou dar uma aula de forró pro cara aqui. Só que essa menina aqui que faz aula de zouk, por exemplo, ela não dança forró. Então, tipo, ela já consegue aprender ali também. Então, já ganha um bônus. Você já faz o duplo. É estratégia. Que legal. Então, olha aí, não tem barreira. Né? Você quer aprender, pode ir lá na sua casa. E o espaço também, você falou, por exemplo, se a pessoa tiver um apartamento, dá para, mesmo se for pequeno, ali dá para empurrar as coisas. Das minhas aulas particulares é em apartamento. Olha, o que a gente precisa é um espaço onde coloca uma mesa, por exemplo, ou um espaço de sala. Né? É até bom porque a gente já vivencia uma situação de baile, porque o baile é apertadinho. Sim. Não é espaçoso pra você. Né? E ela sabendo dançando pequeno, depois ela vai ampliando também o espaço dela, né? A ideia é, eu sempre falo pros alunos assim, ó, quanto mais rápida a música, menor os movimentos. Entendeu? Olha aí. Por exemplo, um exemplo clássico, a valsa. Quando a gente vai dançar a valsa, os passos são bem largos, bem grandes. Sim. Quando a gente vai dançar, por exemplo, um zouk, os passos já são um pouco mais pequenos. E aí, às vezes por velocidade, né? E aí a gente, né? Claro que na valsa já é característico a gente fazer essa passada maior, porque é do estilo, né? Sim. Sim, mas é isso. Que legal. Agora, Cris, vamos voltar aqui no empreendedorismo, né? Empreendedoristicamente falando, a dança, ela tem demanda? Ou seja, assim, ela é rentável? Nós estamos falando com empreendedores, ou futuros empreendedores, ou a pessoa, vamos dizer assim, ela, afinal de contas, né? Eu acredito que você trabalhava 15 anos na empresa, você era um carregado, você tinha um salário, até não sei o salário, mas pela empresa que eu conheço, que eu visitava você lá, e de repente você deixar isso, é uma coisa, nós falando com quem uma decisão, compensa. É algo que compensa. É rentável. Porque, por exemplo, matematicamente falando de novo, Sim. Eu trabalhava 8 horas na empresa por dia, às vezes mais, para ter um salário X. Sim. E aí na dança eu trabalhava 3, 4 horas por dia e eu tava quase ganhando igual eu ganhava na empresa. Olha. Então, por exemplo, o que eu pensei? Falei, se eu tiver o dia todo para trabalhar com dança,
eu vou faturar mais. Ah, com certeza. Né? Hein? Ah. Então eu pensei dessa forma, mas assim, realmente não é uma decisão fácil. Mas Porque- demanda tem. Mas demanda tem, porque você imagina, aqui no Alto Tietê tem, acho que deve ter mais de 10 escolas. Uhum. Então, todas renomadas, eu já tive a oportunidade de trabalhar em quase todas, né? Eu me dou bem com todos, né? Mas se você for ver bem, a última vez que eu pesquisei, o Alto Tietê, Mogi das Cruzes, tinha mais ou menos 450 mil habitantes. Uhum. É muita gente. Gente, é Muita gente. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Humanamente, não dá pra um professor abraçar tudo isso. Não tem como, né? Mas, por exemplo, se você fizer um bom trabalho, se tiver uma ética profissional, se você for um professor que chama atenção, você tem emprego para sempre. E o que você falou, né, Cris? Porque eu falei aqui do lado monetário, Sim. mas no pacote, que nem você falou, além do lado monetário, veio também benefícios para você como um profissional liberal, né? Em Sim. termos de tempo para Eu você. tenho mais tempo. Por exemplo, eu consigo treinar, eu tenho uma rotina de treino de musculação, eu consigo ter uma rotina de treino de dança, porque eu treino dança todo dia, né? Porque o que vai me fazer ficar bom é o treino. Sim. Mas se você for ver bem, tipo assim, o músico, ele treina várias horas por dia para chegar no final de semana fazer um show bem Ok. feito, Sim. né? No tempo, no time, tudo bonitinho. O jogador de futebol, ele treina a semana inteira para domingo ele ir lá no clássico lá e meter 2, 3 gols. Sim. Então, o treino ele faz parte. E por que na dança vai ser diferente? Sim. Na dança tem que treinar também, meu amigo. Senão, Olha aí quanta coisa que eu não sei se você que, né, tava muita empreendedor informação, falando, né? tem muita coisa. Então você que está escutando, você que aí é um Caducaster, KM, que tá aí e que é um pé de valsa, olha aí. Por que não fazer aquilo que você gosta e ganhar dinheiro ainda, né? Juntar um Sim. dinheirinho como empreender. Porque empreender Exatamente. é a ideia, empreender sempre. Empreender e viver bem do que você faz, né? E viver disso. Ô, Cris, nós aqui empreendendo, a gente também tem que pagar as contas, meu amigo. Aqui nós temos o nosso jabazinho, que temos aqui o nosso parceiro, que é a Caema, e sempre procuramos trazer produtos aqui que a Caema, ela está, né? E um desses Bacana. produtos que a gente está trazendo aí, Cris, inclusive essa semana aqui, olha, muita gente me ligou lá. Cris, imagina Novidade esse aí? um produto que substitui a máscara, tá? Que, olha, a pessoa vai colocar lá, ó, não embaça, tá? Nossa, que Então, legal, o hein? profissional, tá vendo? Ó, pequenininho, né? O profissional que é um pedreiro, pessoal que mexe com marceneiro. montagem, gesso, dentista me ligou atrás desse camarada Legal. aqui. Ela vem com um filtrinho, não dá para nós vermos aqui, mas ela vai com um filtro. Então toda a situação de pó livra as mãos, protege o Lá pra rosto. empresa também ia ser bacana. Exato. Então, gente, ó, esse é o X-Shield. Você quer conhecer mais, saber dele, ver as várias utilidades que ele tem, entre em contato com a Caema, quer seja loja física ou na online, conheça que é um produto que nós chegou, tá fresquinho, vá buscar o seu, porque tem poucos, tá? Então vá buscar, estamos trazendo mais, a importação tá chegando agora no Brasil, sempre foi aqueles grandes, né? Esse aqui ele substitui pro profissional, dia a dia, é um protetor, assim, olha, não só a parte de policarbonato, mas a vedação dele é total. Tem pessoas que usam, pessoal que joga paintball, né? Paintball, eles utiliza isso usam aqui mesmo. de proteção pro Com rosto, proteção. tá? Algumas tipos de atividade do dia a dia. Então, vai na Caema, procura. E o outro Boa. camarada que também nós estamos fazendo aqui, Cris, aparentemente parece um mero boné, mas não é, né, gente? Já falamos dele É aqui, um ó. capacete, é? É um capacete, Que legal, nós velho. chamamos de boné casquete. Ele não tem a função de um capacete de obra, mas hoje, por exemplo, linhas de montagem, empresas, todas utilizam, substituíram um capacete pelo boné casquete. Ele tem o Isso é até certificado. melhor, né? Por questão de... Eu lembro que, tipo, na empresa a gente usava muito o capacetinho normal, tradicional, e aí ele acabava com isso aqui da gente. Exato. Olha Acabava aqui, com ó. todo o meu Olha que cabelinho. chique. Pode ir o logo da sua empresa, pode ir o seu logo, o que você quiser, né? Não dá para ver Proteção. plenamente aqui dentro dele, ó. Mas é um capacete. E tem uma versão também, porque às vezes a pessoa falou, poxa, mas tem aba. Então tem ele com a aba mais curta. A pessoa trabalha em Que altura. legal. Trabalha com Parece cinto aquele segurança. de... Aqui, ó. Os não caras cai. andam a cavalo, faz Parece, o... né? De jockey, É. né? Jockey Club. Muito Então, legal. ó, proteção tanto a cabeça como o lateral,
boné casquete da Biopro, você vai encontrar lá na Caema. Gente. Procure, Bom. se informe, Caema, EPIs e Mogi das Cruzes, ou para qualquer lugar do Brasil, a gente está mandando, é só falar que nós estamos mandando para vocês. Também esse mês, não posso guardadinho, escondido aqui, esse mês na Caema nós estamos com uma promoção, olha, muita gente gastando dinheiro, especial mulher com creme para as mãos, e nós temos o Nutripele lá. Inclusive nesse mês da mulher, em especial, vai ter lá um brinde lá, imagina um spa aí, olha, coisa aí de boa para as mulheres, né? Se informem, a Lotus, ou loja física, ou pelo telefone, entre em contato para saber da promoção. Muito Cris, o que eu preciso, né? Você já falou aí lá, então se a pessoa que precisava de aprender em casa, só arrastar os móveis, chamar o Cris para aula. Né? Acho que depois pode deixar os meus contatos aí pra galera. Pode falar agora, por favor. Então já beleza. comunica então, aqui pra nós aqui como que a gente chega no Cris. Bom, eu vou deixar o meu Instagram, né? Que é um canal que eu tô mais trabalhando no momento, que é o @cris.dance78. Né, que já tem explica até o 78. O 78 tem um 71, ele não é 71 não, gente. É 78. O 78 é porque a gente faz analogia de quando a gente vai começar a dançar, que a gente vai guiar os alunos, a gente vai 7, 8, aí 1, 2, 3, 4. Aí eu peguei isso como frase e coloquei ali pra montar a logo, né? Então, que legal. A gente tá se estruturando ainda, claro, que eu saí da empresa em novembro do ano passado. Ok. Então tem pouco mas tempo chamou, que eu saí, você mas... vai. Agora, assim, tô trabalhando mais, né? Mas eu tô trabalhando com uma coisa, assim, que eu gosto. Então, eu tô empreendendo, tô empreendendo. Isso que é importante. Isso aí. Ô, Cris, prazeraço. Olha aqui, a gente... É um assunto que se ficasse, né? Ó, e ainda sobrar... quando a gente fez o brief, a gente levou mais tempo, né? Não, a gente conversou mais tempo. Deixamos o assunto aqui, é porque aqui tem hora... Hoje, ainda mais que eu tô sem um reloginho aqui, que eu controlo pelo relógio, mas com certeza a gente tem, assunto pra conversar aqui. Nossa, de monte. É um prazeraço. Pro próximo podcast, né? Vamos ver, né? A ideia é ficar esse gostinho. Aí, né? E o programa, ele tem essa ideia, na hora que ele fica legal, que a gente parece que aí a gente acaba com ele pra ficar com aquele gostinho de carinho. Porém, no entanto, antes da gente acabar... antes você tem que pagar aqui como qualquer um. Nós temos uma moeda aqui que chama motivação, Cris. Então agora, aquela câmera ali, Cris, ela é toda sua. E eu quero que você aí tenha lá o seu provérbio, a sua fala motivacional aí que vai animar pessoas ao empreendedorismo. É todo seu. Boa. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Do Cadu, meu amigo. A gente já foi parceiro no passado. Continuamos parceiro, né? Diferentes. Então, de formas diferentes, né? Mas sempre que a gente pode ajudar aqui e ali, a galera me pergunta, eu preciso comprar. Vai lá no Cadu, vai lá na Caema, que lá tem. A Caema agradece. A gente sempre indica. Né? E aí eu vou deixar para vocês a seguinte frase. Uma frase que eu já venho trazendo há muitos anos, né? Desde quando eu comecei a estudar e querer viver de dança, que é: o que não te desafia, não te transforma. Então a gente tem que no ramo de empreendedorismo é importante a gente se desafiar a todo momento, que quanto mais a gente se desafia, mais a gente vai se transformando no futuro. Sim. Né? Que foi o que fez eu me transformar no profissional que eu sou hoje. Legal, cara. É isso aí mesmo. Frisa ela de novo pra nós aqui. O que não te desafia, não te transforma. Fica essa dica aí, gente. Olha aí. Que é isso. Quer empreender é se desafiar. A saída, né? Não vai ser fácil. Como nós vimos aqui, conforto, né? Exatamente. Vimos várias mudanças, nuances aqui. Cris, só tenho a agradecer. E o nosso programa, Cris, sempre que nós terminamos, né? Houve alguns diferentes programas passados, mas sempre que nós terminamos, nós agradecemos ao dia, as oportunidades que nós temos. E uma forma de fazer isso, se você puder me acompanhar, o pessoal também daqui, nós batemos palma pelo dia que tivemos hoje. Claro. Tá ok? Muito bom.